Tô nervoso de desenhar, acredita? Desenhar é muito complexo. Não, o desenho não vai ser usado o tempo todo, não. É mais nessa revisão e no final. Amém? Deixa eu aproveitar aqui e mandar novamente no grupo da família o estudo. E aí, quem por acaso não está no grupo, né? Os visitantes, vou pedir para os amigos compartilharem. Legal? Para que todo mundo possa acompanhar as referências bíblicas. Vai ser legal. Nós vamos descobrir, porque eu uso PDF, né? Então, bom, o PDF tem a página para ser justo, né? Deixa eu mandar de novo no grupo aí para ficar fácil. Amém, gente? O tema do sermão de hoje é o inferno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É o inferno. Mas assim, para não parecer que a gente está arbitrariamente escolhendo esse tema, né? Vamos dar um pouco de contexto, até porque tem vários rostinhos novos aqui. A internet está desligada? Não, tá não. Vai chegar aí uma hora ou outra. Na verdade, nós estamos no meio de uma série de exposições no livro de Hebreus, ok? Mais gostoso, né? Livro de Hebreus, e aí a gente já caminhou por Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 2, 3, 4, 5, e chegamos no capítulo 6. E no começo do capítulo 6, né, o apóstolo Paulo, que não é Paulo, bom, pode ser que seja Paulo, desculpa, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, tão comum a gente chamar o apóstolo Paulo autor das epístolas, que a gente já vem na boca, né? Também não dá para afirmar que não foi, a gente só não tem certeza de quem é o autor de Hebreus. O autor de Hebreus, então, no começo do capítulo 6, vai trazer a seguinte reflexão. Vamos ler juntos aí Hebreus 6:1? Deixa eu só encontrar. Para quem está acompanhando no PDF, vai estar ali no começo do subtítulo Ressurreição dos Mortos e o Juízo Eterno. Hebreus 6:1 e 2. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o autor de Hebreus ele vai seguir para o que ele chama de coisas mais profundas, ok? Mas antes dele fazer esse segmento, ele está fazendo um parênteses e vai falar assim: eu vou seguir aqui, mas não... em seguir, eu estou dando por certo que vocês já conhecem a base. Né? Nós não vamos lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então ele opta por não lançar de novo esse fundamento. Aqui nós optamos pelo contrário. Nós paramos a exposição no meio, né? Continuamos expondo, né? Mas assim, fizemos uma pausa no avanço do livro de Hebreus para, de fato, lançar de novo a base. Né? E já falamos, então, nas últimas 5 semanas sobre esses pontos aqui todos. Né? O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos na semana passada e o juízo eterno. Então, semana passada nós iniciamos nesse período. Eu quero fazer só um comentário aqui, né? Quem gostaria de ouvir o que nós compartilhamos a respeito desses outros 5 assuntos que ficaram para trás, nós temos a gravação, e aí pode procurar a gente, e a gente pode compartilhar, e depois a gente pode se disponibilizar, né? Para tirar qualquer dúvida que tenha gerado, ou ouvir isso aí num segundo momento. Mas, semana passada, nós iniciamos essa sessão Ressurreição dos Mortos e Juízo Eterno, que é a sessão futurista, é a sessão que fala de futuro desses 6 fundamentos da fé. É interessante pensar que se você olha para esses 6 fundamentos da fé aqui colocados pelo autor de Hebreus, eles estão meio que cronológicos, né? A pessoa, ela se arrepende, ela crê em Deus, ela é batizada, ela participa da vida da igreja através da imposição de mãos, eventualmente ela morre, e aí a ressurreição de mortos e juízo eterno vão vir a acontecer. Então, nós estamos falando sobre coisas aqui, esses 2 fundamentos, que não aconteceram ainda. Né? Claro, a Milene fez um adendo aqui semana passada. Cadê a Milene? É porque ela sempre está ali. Eu já fui com a mão aqui. A Milene fez um adendo semana passada de que alguns não morrerão, né?
que tiverem, de fato, vivos por ocasião do retorno de Jesus, serão transformados vivos e não morrerão. Mas, assim, fora esses sortudos, vai acontecer a morte, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, estamos falando sobre os pontos fundamentais da fé que ainda são futuros, que ainda estão por vir. E, por isso, reforçamos no começo dessa exposição, no domingo passado, que esses pontos são também os pontos mais polêmicos ao longo da história da igreja, são também os pontos onde há mais divergências entre teólogos. Contudo, nosso esforço aqui é apresentar o que é essencial dentro desse tema tão abrangente que é o futuro, o fim dos tempos, a consumação dos séculos, né? E que a gente está chamando aqui de escatologia. Escatologia, para quem não está familiarizado com a palavra, é um nome que quer dizer estudo das últimas coisas. Escatom quer dizer as últimas coisas. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, às vezes, a gente vai usar. Eu não já vou deixar esse glossário aqui, porque eu não vou conseguir me segurar. E alguma vez eu vou falar escatologia, ao invés de falar fim dos tempos, ao invés de falar as últimas coisas. Mas eu estou me referindo, quando eu falar escatologia, a isso. Então, querendo ou não, nós estamos aqui numa exposição a respeito de escatologia, a respeito dos tempos do fim, a respeito das últimas coisas que acontecerão antes do que será para sempre, né? Antes do reino de Deus sobre toda a terra, antes da nossa comunhão eterna com Ele, antes do que Paulo chama de Deus ser um, de Deus ser tudo em todos, antes do que Jesus chama de finalmente todos sermos um. Então, essas são as últimas coisas. Elas não são as últimas no sentido que não vai acontecer nenhuma coisa depois delas. Elas são as últimas no sentido de que elas são as últimas coisas nessa era. Por isso que muitas vezes a Bíblia se refere a isso como consumação dos séculos, né? Que é um momento onde a era chega a um fim. Não para que não haja mais tempo, mas essa era chega a um fim, a era vindoura, né? O mundo vindouro começa. E hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, se você está um pouco confuso em relação ao mundo vindouro, fica tranquilo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o ponto principal que eu quero trazer novamente aqui é que, embora a escatologia, embora esse estudo sobre o futuro seja o que há de mais polêmico, né, o que há de mais discussão, o que há de mais discutido dentro do estudo das Escrituras, os pontos que nós estamos apresentando aqui nessa série, que são ressurreição dos mortos e juízo eterno, são pontos com os quais todos os estudiosos das Escrituras concordam. Ou, pelo menos, a maior parte dele. Aqueles que a gente tem como ortodoxos, né? E sempre vai ter alguns grupos muito minoritários. E a gente está fazendo esse esforço de não entrar aqui nos pontos polêmicos, de não entrar aqui na ordem dos acontecimentos, mas entrar aqui naquilo que todo cristão deveria saber e que nos une com cristãos das mais diversas denominações. Porque seja você de uma formação de pensamento assembleiana, presbiteriana, batista tradicional, batista renovada ou não denominacional, todos nós podemos nos unir em torno desses dois pontos. Todo cristão acredita que haverá ressurreição de mortos e que haverá juízo eterno. Amém? Então é um esforço, viu, gente? E quando eu falo que é um esforço mesmo. Porque o que dá vontade de entrar nos pontos mais específicos, de falar sobre alguns assuntos onde há controvérsia, dá muita vontade. Dá muita vontade. Mas nós estamos honestamente no esforço. Legal? Então, como tem algumas pessoas aqui que não estavam na semana passada, eu vou tentar fazer uma rápida revisão de menos de 30 minutos. Quem acha que eu consigo fazer uma rápida revisão? Quem acredita em mim? Então, estejam orando por mim. Estejam orando por mim para que eu seja capaz de fazer. Mas eu quero aproveitar, por quê? Para a gente conseguir fazer o estudo semana passada, eu propus uma coisa. Eu propus que a gente tivesse em mente que a maior parte de nós não aprendeu uma visão escatológica pura, mas aprendeu uma visão de futuro, escatologia, levemente distorcida, que engloba alguns termos cristãos, mas que não é bem o que está escrito na Bíblia. E eu disse aqui, e se vocês forem para o subtítulo Escatologia Essencial, dentro do PDF, eu coloquei aqui qual é a visão escatológica distorcida, que é a visão que a maior parte das pessoas pensa que um cristão pensa a respeito do fim dos tempos. E essa visão é a seguinte: no fim do mundo, Cristo volta para buscar os salvos que vão para o céu
e os não salvos vão para o inferno. Essa visão tem pontos de verdade. Essa visão, ela usa termos que a Bíblia de fato usa, mas a ordem das coisas, a forma como está colocada, leva a uma compreensão equivocada. Então eu quero aqui tentar, e me deem o direito de desistir, eu quero tentar desenhar isso, mas me deem o direito de desistir. Amém? Posso contar com a graça de vocês? Amém. Então, essa aqui seria a terra. Né? Azul, porque é mais água, né? Isso aqui seria a terra. Amém? Então, qual que é... Amém. Bom... Gente, é isso, amém. Deu para entender, não deu? Não dá para redesenhar não, senão a gente não acaba. Eu já não falo muito. Vamos lá. Então, há um pensamento, né? De que quando se fala, quando Jesus veio pregar o evangelho do reino, ele pregou: arrependam-se porque o reino está próximo. Então, há um pensamento de que no fim do mundo, o reino dos céus será povoado pelos salvos e os não salvos vão para o inferno. Então, essa é... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tinha que ser, né? Mas já é difícil para mim desenhar, que dirá ficar trocando de caneta, né? Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui, ó. Inferno. IN de inferno. Então, mas eu não vou dar conta. Depois, se alguém quiser, enquanto eu continuo a falar, melhorar meu desenho, a gente pode fazer isso. Amém? Então, há esse pensamento. Qual que é o problema disso aqui? Aonde está a ressurreição dos mortos aqui? E por que ela é necessária se as alminhas vão morar no céu com Deus para sempre? Então, exatamente, assim, todo mundo acredita em ressurreição dos mortos, está no credo, está nos credos cristãos. Mas muitas vezes, quando a gente expressa a visão escatológica dessa forma aqui, a gente não sabe aonde a ressurreição entra. E a gente esquece que a escatologia judaica, ela é bem diferente. E a nossa escatologia cristã, ela é, como a gente explicou na semana passada, um desenvolvimento da visão que os judeus tinham de como seriam as últimas coisas. Ok? E como os judeus pensavam que seriam as últimas coisas? Os judeus pensavam que, embora eles estivessem sob o domínio romano, aqui eu vou pular direto para os judeus da época de Jesus, gente, porque os judeus, ao longo de todo o Antigo Testamento, pensaram de várias formas diferentes. Os judeus do judaísmo do Segundo Templo, que é o judaísmo da época de Jesus. Segundo Templo por quê? Porque o primeiro foi destruído e foi reconstruído. Então é o judaísmo do Segundo Templo. Nós, infelizmente, não temos registros sobre o judaísmo do Primeiro Templo que nos permitem dizer muita coisa. Mas os judeus do judaísmo do Segundo Templo, eles tinham o seguinte pensamento, de que, embora Israel estava ali dominada sob os romanos ali eram... o Império Romano era proprietário da região de Israel. É complicado dizer porque os romanos davam certa independência aos povos que eles conquistavam, né? Por isso que às vezes não fica tão claro isso na Bíblia. Parece que os judeus têm uma organização própria, e eles de fato tinham. Mas os romanos é que eram os responsáveis por aquela região. Mas os judeus acreditavam no seguinte, que um rei da linhagem de Davi, porque há promessas no Antigo Testamento de que o trono jamais sairia da casa de Davi. Um rei da casa de Davi iria vir como uma revolução, libertar Israel e levar Israel ao seu destino profético. E qual que era o destino profético de Israel? Revelado na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Ser luz para as nações. Ser um povo que é ser cabeça e não cauda dos demais povos da terra. Quem conhece esse termo? Né? Esse termo não é uma profecia sobre você, é sobre Israel. Então, Israel, havia uma profecia de que Israel seria posta como cabeça e não cauda. Então, Israel seria luz para as nações viriam aprender com Israel os caminhos de Yahweh, né? Do Deus de Israel. Jeová, gente. Yahweh é só uma outra forma de falar Jeová. O Deus de Israel. E o povo acreditava nisso. E eles, obviamente, eles não estavam errados em acreditar nisso, porque isso é uma promessa de Deus. E Jesus, essa figura, né, esse rei que levaria Israel a esse destino, ele seria da linhagem de Davi. Quando você junta isso com Daniel,
o livro de Daniel fala sobre essa figura do Filho do Homem, que é alguém que ele de alguma forma é divino, mas é chamado de Filho do Homem. Ele é divino porque ele se senta nos céus ao lado do Ancião de Dias, que é uma figura de Daniel para Deus. Mas ele é chamado de Filho do Homem no livro de Daniel, então de alguma forma ele é divino e ele é humano. Então o povo esperava essa figura, filho de Davi, Filho do Homem, meio divina. Eles não esperavam que fosse divino de fato, como de fato foi, mas de alguma forma divina, de alguma forma seria tão poderosa que se assentaria ao lado do Senhor, né? Eles esperavam essa figura. E qual que era o nome que eles tinham para essa pessoa? Maquia, Messias, que no grego veio como Christos, e que a gente hoje chama de Cristo. Então, quando se fala que Jesus é o Cristo, se você lê os evangelhos, há uma tensão em torno desse nome. Porque se ele afirmasse eu sou o Cristo, ele estava afirmando eu sou esse rei que vai levar Israel a esse local, a esse destino. Tanto é que os discípulos, quando eles percebem que de fato Jesus é o Cristo, eles até pensam em pegarem espadas e fazer uma revolução. Qual seria o primeiro passo? Óbvio, destronar Roma. Afinal, se Roma está mandando no mundo todo, esse seria o primeiro passo. Como que a gente pode provar historicamente que era isso que eles pensavam mesmo? Poucos anos depois da morte de Cristo, eles fizeram isso com um rapaz chamado Simão. Esse Simão foi reconhecido como Messias e ele encabeçou uma guerra contra Roma que culminou na destruição de Jerusalém. Então eles realmente estavam esperando por essa figura. E Cristo, de fato, disse que ele era essa figura. O que ninguém recebeu bem é essa parada dele ter que ressuscitar, dele ter que morrer e ressuscitar e depois esperar um tempo e depois voltar. Isso aí é a parte que eles não compreenderam tão bem assim. Mas Cristo, de fato, era a satisfação dessa figura. Então, qual era a expectativa judaica? Quando esse Messias se manifestasse para estabelecer sobre a terra e sobre Israel o seu reino, haveria a ressurreição dos mortos. Até aí, tudo bem? Os judeus esperavam que quando essa figura messiânica se manifestasse, o Cristo se manifestasse, para estabelecer sobre a terra o seu reino, haveria a ressurreição dos mortos. Então esse era o pensamento judeu. Quando Jesus chega, qual que era a pregação principal de Jesus ao longo dos 4 evangelhos? Se prestar atenção, tem vários versículos que falam. E ele ia de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino de Deus. A boa notícia do reino de Deus. E qual que é a boa notícia do reino de Deus? Esse reino que vocês esperam chegou. Então não vai ter tempo de eu mostrar isso aqui com vários versículos, porque o nosso tema é juízo eterno, a gente vai precisar andar, ok? Mas se alguém tiver mais interesse em saber mais sobre isso, a gente pode depois parar e mostrar isso aí nas Escrituras. Mas essa era a mensagem de Cristo. Tamanha surpresa dos discípulos de não aceitar que ele fosse morrer e ressuscitar. Afinal, se o reino chegou, se ele é o rei, que negócio é esse dele morrer? E aí a gente entra em tudo que o Novo Testamento ensina. Mas a nível de escatologia, de visão de futuro, vocês entenderam que a ideia era de que o reino dos céus desceria e tomaria posse da terra. Então o reino dos céus está vindo sobre a terra. E quando o reino dos céus visse sobre a terra, haveria ressurreição dos mortos. Então essa é a visão judaica. Eu vou tentar aqui, ok? Vamos lá. Deus criou os céus e terra. Vou dar C e T, porque é difícil escrever assim. Amém? E a promessa é de que o reino dos céus iria vir sobre a terra através da figura do Cristo. Então, quando isso acontecesse, haveria a ressurreição dos mortos. Legal? Como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a sua vontade, venha, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade, venha a nós o vosso reino. Então há uma promessa de que o reino viria sobre a terra. Como que isso vai se dar? Em Apocalipse a gente tem a visão correta disso, que é de que de alguma forma, quando isso acontecer, Deus fará nova todas as coisas, viveremos em novos céus e nova terra. E aí há alguma discussão sobre se esse novo quer dizer que nesse encontro de céus e terra, a terra vai ser destruída e refeita, ou meramente reformulada.
Nós não vamos entrar aqui nessa discussão. Porque as duas possibilidades existem no texto bíblico. O que importa é que, nesse evento, no fim dos tempos, na consumação dos séculos, onde céu e terra se encontram, onde Deus está unindo os céus e terra, o resultado final disso é novos céus e nova terra. E aí João tem aquela visão onde ele vê a cidade de Deus descendo dos céus para a terra, representando a união entre céus e terra. Essa é a escatologia cristã. Então Cristo, ele vem com uma novidade. Qual novidade? Eu vou ressuscitar primeiro, vocês vão, através da minha cruz, do meu exemplo, vocês vão espalhar as boas novas de que há uma possibilidade para todos, de todas as nações, participarem da família de Deus e entrarem no meu reino. Então algum dia a gente vai ter que falar um pouco melhor sobre isso, mas essa é a visão, é essa mudança que Cristo traz. Mas, de qualquer forma, ele atrasou, ele dividiu. Vamos botar que os judeus pensavam que ia acontecer tudo de uma vez só. Cristo dividiu. Primeiro ele veio, ressuscitou, inaugurou a nova criação, por isso que eu coloquei aqui esse interstício. De alguma forma, a nova criação já está inaugurada através da igreja, porque nós somos parte da nova criação. Mas a consumação final, que é aquilo que os judeus esperam, é um evento que ficou para o futuro. Amém? Por isso que é o estudo das últimas coisas. Todo mundo está me seguindo até aqui? Então, semana passada a gente falou sobre ressurreição. Quando a ressurreição acontece? Eu chamei isso aqui de fundamento zero. A ressurreição acontece quando Cristo vier com o seu reino sobre a terra. E o Apocalipse nos mostra isso com alguns detalhes mais vívidos. Amém? Então, quando acontecer esse evento, né, de que Cristo virá com o seu reino sobre a terra, vai acontecer, então, a ressurreição. Vou desenhar só um R aqui. Vai acontecer, então, a ressurreição dos mortos. Que é isso que nós falamos na semana passada. Então, vou só relembrar alguns pontos que a gente falou semana passada, que são muito importantes. Perguntas frequentes a respeito da ressurreição. Primeira coisa, ressurreição implica corpo. E isso já nos deixa numa visão de futuro muito diferente da visão budista, da visão hinduísta, da visão oriental e da visão platonista. Como assim muito diferente? Os budistas acreditam que após a morte, o ser humano meio que se funde com a natureza. Gente, estou sendo simplista. Se tiver algum budista entre nós, quiser depois explicar melhor, amém? Eu estou simplificando. Provavelmente eles também têm várias divergências entre o que vai acontecer no fim dos tempos. Nós estamos simplificando, porque muitas vezes a gente percebe alguns cristãos pensando de forma semelhante. A gente está fazendo um estudo nas segundas-feiras, no Clube do Livro, de um projeto que eu e a Alice temos, onde a gente avaliou algumas orações usadas no momento da morte, onde parece que alguns cristãos têm uma compreensão budista do fim dos tempos. De Deus me una com a natureza, né? Ou de falar para a família, você vai me encontrar em todas as coisas. Tal. Essa não é a expectativa cristã. A expectativa cristã é de que os corpos serão ressuscitados. A expectativa hinduísta, que é muito parecida com a kardecista, é de que o espírito ele vai reencarnando até que algum dia ele não precise mais reencarnar. Então você percebe que há um problema com a matéria. Ser corpo para o hindu, para o platonista, para o kardecista, ter um corpo é uma desvantagem. Para o cristão, não. Nós somos, né, tudo que somos. Nós temos o aspecto imaterial, às vezes chamado de alma e espírito na Bíblia, mas temos o aspecto material que é corpo e nós somos a combinação de tudo isso. Então nós não temos uma visão negativa do corpo. Os corpos ressuscitarão. Jesus ensina isso. A gente mostrou em vários versículos que estão no PDF. Então essa visão é bem diferente. Amém? Essa visão é bem diferente da visão que tradicionalmente qualquer não cristão teria. Inclusive, N.T. Wright, um estudioso do Novo Testamento, vai trazer para a gente uma informação que eu acho incrível, que é de pensar que nenhum povo na antiguidade tinha uma visão sequer semelhante à dos judeus. Há muitos textos antigos em relação a como é a vida após a morte. Mas essa perspectiva de que haveria uma vida após a morte, ou seja, algo acontece entre a morte e a ressurreição. Mas essa perspectiva de que haveria uma vida após a morte, que os corpos ressuscitariam para não mais morrer, é uma perspectiva unicamente judaica e, portanto, unicamente cristã dentro de uma série de outras religiões. Então nós acreditamos nisso. Todos os credos históricos da igreja afirmam
né, que nós acreditamos na ressurreição dos corpos no último dia. E Apocalipse ensina isso claramente. Paulo ensina isso claramente. Às vezes se confunde por quê? Como a gente não fala sobre isso, dos céus e a terra se unirem, então a gente esquece a ressurreição, porque se é só ir para o céu, no céu os seres são espirituais, Deus é espírito, então a gente esquece da ressurreição. Por mais que se alguém perguntar, você acredita na ressurreição? Claro, mas a gente esquece dela. Quando a gente coloca a escatologia judaica para jogo, fica mais claro por que a ressurreição é necessária. Afinal, Paulo afirma que nós teremos um corpo como o de Jesus. E Jesus, ressuscitado, comeu e bebeu com os discípulos. Atravessava paredes, mas comeu e bebeu com os discípulos. Aparentemente se teletransportava, mas comeu e bebeu com os discípulos. Voou para o céu, mas comeu e bebeu com os discípulos. Andou por aqui também. A ascensão de Jesus foi em Betânia. Muito bom, muito bom. Mistério. Né? Teve as suas feridas tocadas, né? Era possível tocar na sua cicatriz. Não era tipo uma impressão. Inclusive, no século II, surgiu os gnósticos dizendo que, na verdade, os discípulos de Jesus não tinham corpo. Eles defendiam isso. Né? Mas aí, como é possível pensar, então, que Tomé tocou nas feridas? Ele encostou na cicatriz. Né? E, de forma muito misteriosa, tinha cicatrizes, mesmo no corpo glorificado. Então, assim, muito interessante essa perspectiva. E é única, ela é judaico-cristã e ela é unicamente judaico-cristã. Então foi aqui que nós paramos semana passada. A ressurreição dos mortos é a nossa esperança. Nossa esperança não é viver uma vida desencarnada. Nossa esperança é ressuscitar. Existe alguma espécie de vida desencarnada? Talvez. A parábola do rico e do Lázaro dá a entender que sim. Alguns textos no Antigo Testamento dá a entender que não. Algumas denominações pensam que sim, outras denominações pensam que não. O ponto principal é que isso é menos importante, porque mesmo quem acredita que os mortos estão conscientes e de alguma forma desfrutando de comunhão com Deus no céu, concorda que algum dia haverá ressurreição de mortos. Amém? Foi aí que paramos. E aqui um ponto muito importante para a gente entrar em juízo eterno. Quem vai ressuscitar? Tanto os justos, justificados por Cristo, quanto os não justos, os não salvos. Todos irão ressuscitar para receber a palavra que Jesus usa. Não, o que é merecido, né? Para receber a justa paga por como viveram. Esse é o termo. Alguns para a ressurreição do juízo, alguns para a ressurreição dos justos. Jesus usa esse termo. Ressurreição dos justos, ressurreição do juízo. Amém? Então todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. E todos encararão o tribunal de Cristo. Antes da gente completar esse desenhozinho aqui, então agora nós vamos para o estudo do dia de hoje. Quanto tempo de introdução deu? Alguém contou? Hã? Obrigado pelas suas orações. Eu consegui fazer em menos de 30 minutos essa revisão. Amém? Muito obrigado. Desculpa pelos vários Zés. Eu não estava preparado para revisar isso aqui hoje. Vamos então seguir, né, com o que a gente tinha planejado. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para o subtítulo Fundamento 2, o juízo eterno. Se alguém puder falar a página, os demais poderem acompanhar. Então, gente, qual que é o resumo do juízo eterno? O resumo do juízo eterno é: Cristo julgará a todos de acordo com as suas obras. E, inclusive, é Cristo que julgará no seu trono branco. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouquinho. Os salvos são os que têm sobre si a obra expiatória de Cristo. Então, todos serão julgados pelas suas obras. Você pode ser condenado pelas suas ou salvo pelas de Cristo. Amém? Todos serão julgados de acordo com as suas obras. Você pode ser condenado pelas suas obras ou salvo pela obra de Cristo em seu favor. Então, os salvos são os que têm sobre si a obra expiatória de Cristo. E os demais serão jogados no lago de chama e enxofre, que é a segunda morte. Então, esse é o resumo do juízo eterno. A gente poderia encerrar por aqui, mas vamos entrar aí mais profundamente nesses pontos, ok? Vamos ler um pouco a palavra? Salmo 62, versículo 12, vai dizer assim:
E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Gente, muitos dos textos que eu trouxe semana passada para falar de juízo final falam sobre esse aspecto da retribuição. Eu não vou lê-los de novo, porque eu pensei que a gente ia fazer tudo no mesmo dia, né? Mas eu quero ler um aqui em especial, que é do próprio Jesus falando. Gente, eu perdi. Aqui. Não fiquem maravilhados com isso. João 5, 28 a 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então o próprio Jesus ensina esse ensino a respeito da retribuição. O Antigo Testamento é muito rico em textos sobre isso. Quem já viu aquele filme Pulp Fiction, lembra do Samuel L. Jackson invadindo uma sala e falando aquele texto, não sei se é de Ezequiel agora ou de Jeremias, né? Minha é a justiça, eu me vingarei, eu retribuirei. Então, o Antigo Testamento ele é cheio de menções ao dia onde Deus irá retribuir a cada um segundo as suas obras. E no Novo Testamento isso é confirmado por Cristo, pelos apóstolos. Então haverá isso. Em Apocalipse a gente tem uma visão mais precisa, se não alegórica. A gente não tem toda a certeza do quanto das visões são literais e quanto delas são alegóricas, de como isso virá a acontecer, mas haverá esse julgamento. Cristo também fala muito a respeito disso. Cristo tem parábolas a respeito do julgamento, parábolas inteiras a respeito somente do julgamento, como a dos bodes e das ovelhas, onde ele divide, os bodes e as ovelhas entre aqueles que o ajudaram quando ele tinha necessidade e os que não o ajudaram. Inclusive, todas as parábolas são parábolas onde você percebe esse foco de que o julgamento, cada um será julgado conforme as suas obras. E aí, graças a Deus, a gente percebe e recebe o Evangelho, e através da exposição do Evangelho da Graça, de Paulo, a gente pode perceber claramente que, se não fosse a obra expiatória de Cristo, a gente estaria com os bodes. Amém? Mas é um assunto para outro dia. Vamos lá. Vamos ler mais alguns textos que confirmam isso. Eu não trouxe tantos textos do Antigo Testamento, mas trouxe mais 2 textos do Novo Testamento. Vamos lá. Romanos 2, 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, Paulo está aí ensinando claramente que haverá juízo. Não, é porque eu boto a referência embaixo. Texto em cima, referência embaixo. Dá para melhorar esse espaçamento, né? Para ficar menos confuso. Obrigado pelo feedback. Vamos lá. Apocalipse 20, 11 e 15, então, que é a visão mais clara que João teve a respeito do assunto. Eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então esse é o texto mais claro a respeito do juízo eterno, o texto de Apocalipse, que ensina claramente que todos serão julgados e apenas aqueles inscritos no livro da vida do Cordeiro serão absolvidos pela obra expiatória de Cristo. Amém? Até aí alguma dúvida? Podemos seguir? Então a ressurreição é a ressurreição para o juízo, ok? Os salvos serão julgados? Esse aqui é um ponto muito interessante. Os salvos também serão julgados. Tanto no sentido de serem absolvidos no julgamento do trono branco, quanto no sentido de serem recompensados no tribunal de Cristo. Isso aqui é um ensino bem misterioso das Escrituras, mas que ao falar sobre o juízo eterno, eu não poderia deixar de mencionar. Há uma promessa de que mesmo nós, os que estamos em Cristo,
seremos julgados de acordo com as obras que fizemos pós a nossa salvação, para sermos retribuídos por elas. Como eu tinha menos tempo semana passada, eu não ia ler o texto que embasa essa visão. Mas como a gente está com um pouco mais de tempo hoje, dá para ler. Deixa eu só lembrar onde ele fica. O texto que Paulo fala, onde nós vamos ser julgados, e aí os que estão... Se nós temos obras de ferro, de ouro, de palha, de... Acha aí para mim. Achei. 1 Coríntios 3, 11. Então vamos ler aqui 1 Coríntios 3, que é um ensino de Paulo. Nós não podemos dizer que não está aqui. Nós não sabemos exatamente como isso aqui vai se dar e como isso aqui vai ser. 1 Coríntios 3, a partir do verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, eu sei que está falando de gente que construiu sobre Jesus. Amém? Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, e provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então há aqui um ensino de Paulo a respeito de um julgamento para os salvos. Esse ensino, ele é coerente com Jesus falando sobre diferentes galardões. Esse ensino é coerente com parábolas onde Jesus ensina que dependendo do seu grau de fidelidade no reino, você terá responsabilidades diferentes sobre diferentes cidades. Esse ensino, ele é coerente com as cartas de Apocalipse, onde fala que aqueles que forem fiéis até a morte receberão algumas recompensas, como ser coluna no templo de Deus, como ter seu nome, ter um nome novo. Então, ele é coerente. É um pouco misterioso, a gente não sabe exatamente como isso vai ser. Há alguma discussão sobre se são recompensas só durante o período do reino, ou são recompensas eternas, mas é um ensino. A Bíblia ensina que mesmo nós, os salvos, seremos julgados de acordo com nossas obras, se o que fizemos com a salvação nos foi concedido. Se construímos sob o alicerce que é Cristo, coisas para nós mesmos ou coisas para Ele. Amém? Não poderia deixar de dizer isso aqui, faz parte do juízo eterno. Alguma consideração sobre essa parte tão delicada? Quando a gente fala sobre obras, tem um aspecto que é legal a gente trazer para a nossa compreensão. Qual o texto bíblico que a gente lembra que fala sobre, que relaciona fé e obras? Vocês lembram? Efésios. Eu lembro desse aí. Que é certeiro, assim, que Tiago, que fala sobre a fé sem obras, morre. E é importante a gente até considerar, quando a gente menciona a estruturação do cânon, né? 66 livros que compõem a Bíblia, né? Os concílios da igreja, da história e tal. A epístola de Tiago houve um questionamento sobre se ela deveria ou não estar ali, porque estaria colocando a fé, as obras no mesmo patamar que a fé. E isso aparentemente iria contrariar algumas falas do apóstolo Paulo, que fala sobre o fato a fé é o que determina a condição para a salvação. Né? E aí quando eles foram, só que eles tinham na época era a Septuaginta, né? A Septuaginta era a Bíblia em latim, tinha sido traduzida para o latim a partir do grego. Eles voltaram lá no grego, quando voltaram no grego, eles descobriram que o que Tiago tinha dito era a mesma coisa que Paulo. Só que Tiago estava dizendo que a fé desdobra em obras. É um meio pelo qual nós vemos que alguém vive pela fé, que revela as obras. Mas as obras em si mesmas não revelam apenas a fé. Não é na garantia de fé. E aí quando a gente pega esse texto falando sobre, primeiro, todas as nossas obras têm que estar apoiadas em cima de um fundamento. Jesus e Cristo. Esse fundamento quem é? Esse fundamento é Cristo. Primeiro ponto. E aí ele coloca dois desdobramentos dessas obras. Ou elas serão ouro, prata e Pedras preciosas. E o segundo desdobramento é o quê? Madeira e feno. Madeira, feno e palha. E aí tem um aspecto interessante. Ouro.
fala da glória de Deus. Várias simbologias, por exemplo, lá no tabernáculo de Moisés, quando havia revestimento de ouro no objeto, era uma sombra do que havia de vir, e essa sombra do ouro representava o quê? A glória. A prata, não sei se vocês lembram, fala da madeira do tabernáculo sobre uma base de prata, porque a base de prata, a prata fala sobre redenção. Cristo que fez a obra da redenção por nós. É muito especial isso. Então, ouro, prata, ouro, glória, prata, redenção, e pedras preciosas fala sobre a glória vindoura, que nós teremos uma coroa, né? Nós recebemos uma coroa, e essa coroa vai ter o quê? Pedras preciosas. Então, o que a nossa obra revelou? Revelou a glória de Deus? Ela revelou a redenção do Cristo, e ela revelou uma glória vindoura? Ou, em outros tempos, viu, gente? Madeira, feno e palha. Madeira já fala de cara sobre o que o tabernáculo de Moisés tinha. Várias partes, por exemplo, a Arca da Aliança, né, as bases do tabernáculo da madeira ali eram madeira de acácia. Madeira de acácia era madeira retorcida que precisava ter a perícia de um carpinteiro. Curiosamente, o carpinteiro que nós conhecemos, que tem toda a perícia do mundo, para pegar o material retorcido e transformar em objeto ornamentado, é o próprio Cristo. Então a gente percebe que madeira, feno e palha fala da natureza humana. Então as nossas obras, natureza apontando para Deus ou apontando para a nossa natureza? Agora uma coisa importante, que esses que serão com suas obras julgadas, não está falando desses perdidos, está falando dos salvos. Então alguns salvos fizeram obras que só apontaram para si mesmos. Eles serão, e aí o fim do texto ali coloca, eles serão salvos que como que passados pelo fogo, né? Foram na repescagem. Não olharam, foi salvo. Passou perna, quem passou foi, mas aquele que assim, passou e o portão fechou, entendeu? Ele deu uma passada assim, o portão do Enem fechou. Entendeu, gente? É importante a gente compreender por quê? Isso traz pra gente a compreensão chamuscado, né? Deu uma flambada assim, né? Já queimou os cabelinhos, né? E aí a gente Ou queimou a carne mesmo, né? Para trabalhar só Cristo. Aí a gente enxerga que de fato a salvação é mediante a fé e não pelas obras. Que é sarx, não Porque somos. vai ter gente salva que as obras não foram a grande coisa, digamos assim, entendeu? As obras apontaram muito para si. Não fala desse tipo de situação. Sim. Boa percepção. Sim. Um grande castelo de madeira, né? Atos humanos com aspecto de glória, né? Muito bom, muito bom. E é importante destacar isso, né? Porque às vezes a gente esquece que esse é um preceito bíblico, né? Dessa forma, de alguma forma, Jesus está nos chamando a, assim como Paulo, né? Correr como um atleta. Deixa eu fazer mais uma. Por favor. Gente, uma coisa muito importante para nós. A gente compreender que quando a gente fala, por exemplo, a gente vai ter a questão da ressurreição dos mortos, e todos nós nos apresentaremos no tribunal de Cristo. A gente já vai saber se é para salvação ou para condenação. Perfeito. Você chegou no tribunal de Cristo, você já sabe que você está condenado. Você já sabe que você foi absolvido porque tinha um advogado. Quem é esse advogado? Cristo Jesus. E ele foi o advogado que levantou da posição de advogado, me tirou do banco dos réus, sentou no banco dos réus e disse: eu assumo a pena. Porque um preço tem que ser pago. Tem que ter uma coisa que a gente tem que entender. O juízo de Deus não é encolher a sua mão em sua ira. Deus ser justo é ele fazer justiça e derramar a sua ira. A questão é que a ira era sobre quem? Sobre nós. Jesus levanta da posição do advogado, me tira do banco dos réus,
senta no banco dos réus e diz: eu assumo a pena, eu assumo a lei. E aí, quando a gente então fala sobre a ressurreição de um juízo eterno, o que é o juízo? O juízo é a gente compreender. Você já sabe se você foi absolvido ou já vai para a condenação. Agora você vai ter as suas obras sendo reveladas para você mesmo. Aí quando a gente pega Mateus 24, Jesus dizendo: vem, entra com gozo pelo Senhor, né? As ovelhas e os bodes, né? Uma coisa que é muito importante. Quando os bodes forem colocados à esquerda e Jesus vai ouvir deles um contra-argumento. Vocês lembram qual é esse contra-argumento? Os bodes ou não? Jesus, mas em teu nome eu fiz. Por isso que a salvação é pelas obras. O que eles fizeram, gente, coisa em nome de Jesus. E aí aqueles que foram colocados à direita, as ovelhas, o que vai ser dito sobre eles? Foi quando vocês me vestiram, quando eu tive frio, vocês me deram de comer, quando eu tive fome. E aí qual vai ser a pergunta deles, gente? Senhor, mas quando? Então as boas obras, gente, elas são feitas por nós no caminho. Tem boas obras que nós fazemos e não vemos, e o Senhor vai nos recompensar por elas. E existem obras que a gente bate no peito, trazendo como meritocracia, e o Senhor pode estar julgando aquilo como madeira, ferro e palha. Dentro dessa perspectiva, eu acho muito legal perceber, né, que os bodes achavam que tinham feito. E como o Felipe colocou, as ovelhas nem sabiam que tinham feito. Se fala de quê? De uma natureza transformada. Porque foi tão natural para eles fazerem aquelas obras que Cristo estava julgando naquele momento ali. Por quê? Porque vinha de uma natureza transformada. E como a natureza é transformada? A partir de ter recebido o Evangelho, nascido de novo. A partir de ter morrido com Cristo, né? Também é outra figura para expiação, de já ter morrido com Cristo na cruz e com ele ressuscitado de alguma forma. Então é uma natureza transformada dada por Cristo, e só ela permite que essas obras existam. Né? Amém? Sim. Amém. Interessante mencionar, então, né, já que a Elinete trouxe essa dinâmica, né, que o Evangelho é uma boa notícia sobre como nós fomos salvos em Cristo e agora podemos fazer boas obras. E não um bom conselho sobre as obras que nós devemos fazer para ser salvos. Amém? Só fiz curiosidade mesmo. Eu já tinha outra percepção, assim, aprendizado para mim. Então, quando eu chego diante de Deus, no tribunal, eu vou ter uma recordação de tudo que eu fiz na terra. Porque se eu já estou partindo da premissa que eu vou ser salvo ou condenado, isso é que se eu for condenado, eu sei de tudo que eu fiz. Pelo visto, você já ouviu falar na teoria da amnésia celestial, né? Olha, eu não sei a opinião do Felipe, mas eu particularmente não acredito na teoria da amnésia celestial. Eu vou ter a consciência de quem foi, algum ente. 100%. De tudo que quem foi e quem não foi. Sim. Existe um versículo bíblico, só para falar, existe um versículo bíblico que dá a entender essa amnésia celestial, né? Que é quando Isaías fala lá, né, que naquele dia as coisas novas terão passado e já não haverá memórias nela. Isso fica muito claro que isso não é um ensino doutrinário a respeito de se ninguém vai lembrar de nada, e sim quase que uma poesia, uma profecia a respeito de que vai ser tão bom o que Deus tem preparado que a gente não vai ficar pensando em todo o mal que ficou para trás. Então não é um ensino de que ninguém vai lembrar de nada.
Lincoln. Mas isso pode ser resolvido de outra forma, né? Os meus olhos, Gabriel, quando a gente pega assim alguns desdobramentos, as escrituras, né? Uma das descrições do Cristo, os seus olhos são como chamas de fogo. Por que o fogo faz, por exemplo, ouro, prata, pedras preciosas? Eu sou da área da química, né, mano? Procedimentos pirometalúrgicos, digamos assim. A gente pega o ouro, mano, derrete, acrescenta alguns produtos e você obtém um altíssimo teor de pureza. Então o fogo, ele faz o quê? O fogo, ele separa. Por isso que fala sobre a potássia do lavandeiro, fala sobre o fogo do ourives em Salmos. Porque o fogo, ele vai separar o ouro das impurezas. Então, quando os olhos do Cristo estarem a mente, o que vai acontecer aqui dentro, mano? Vai haver uma clara distinção das nossas próprias obras em nosso entendimento. A gente vai olhar nos olhos do Cristo e a gente vai ver quem a gente foi de verdade. A gente vai lembrar de coisas que a gente achou que estava fazendo certo e na verdade era por soberba. E a gente fez boas obras, mas não é uma intenção simples para agradar o Cristo. Entendeu? E quando ele fala sobre essa questão da Maria puxou também, subdor, lavrador, branco, né, e tal, por quê? Porque na nova natureza, o que há em mim é a natureza do Cristo ressurreto. Então, por exemplo, eu vou lembrar de um ente querido, certo? Mas eu não vou sentir angústia por ele não estar ali. Certo? Eu vou ter um estado de consciência, mas eu não vou sentir angústia por ele não estar ali. Por quê? Porque a Escritura me ensina que todos tiveram a oportunidade de se render a Cristo. Então, olha uma pergunta difícil que a minha mãe me fez. Ela falou: filho, mamãe perdeu 2 bebês antes de você. Ela falou sobre isso e tal. Ela falou assim: eu vou encontrá-los lá. E aí? O que você responde? Pela Escritura? Sim. Sim. Entende? Agora, aí para ela foi. Mas como vai ser? Assim, aí eu tenho as minhas. Calma aí. Aí eu tenho as minhas conjecturas, mas as minhas conjecturas não têm base. Assim, não tem o versículo para embasar. Entendeu? Pode dar algumas opções para ela, né? Aí a gente não pode pegar a conjectura e tornar doutrina, né? É esse o perigo. É aí que surge a grande das heresias. Né? A gente pega o que você pensa. Cara, eu tenho muita coisa que eu acho. Não veio falar aqui? Não. Porque a Escritura não diz. Entendeu? Minha mãe perguntou, eu respondi para ela, entendeu? Mas eu falei claramente: mãe, entendeu? Lá com Jesus, o dia que você falou assim, ó. E outra coisa, eu acho que o ponto principal da gente não ter angústias, eu acho que se encontra naquele versículo de que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, o grande e terrível dia do Senhor vai existir, mas ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí a alegria de estar com ele e de finalmente encontrar o propósito mais completo da nossa existência, que é ter comunhão total com o Senhor e gozar dessa comunhão para sempre, isso é muito maior do que qualquer outra coisa. Tem que ter câmera, gente, para filmar isso aqui. Isso é outra teoria da grande tela, né? Da grande projeção. A teoria da projeção. Já ouviu essa teoria? A teoria de que no juízo final vai haver uma grande tela e todo mundo vai ver o pecado de todo mundo? Eu vi essa? Não está na Bíblia. Matrix, mano. Não está na Bíblia. Alguém já falou, mas não está na Bíblia.
Tinha uma rei, cara. Uma benção esse cara. Ele é de Não, calma aí. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Mas aqui, existe. E, gente, vamos ser sinceros, como vai ser esses julgamentos? A gente não sabe. Se Deus quiser usar o método do PowerPoint, ele pode. A gente não sabe se você vai reclamar com ele. Agora, qual é o centro? É que todos seremos julgados. E aí é que a gente consegue arrefecer a coisa. Amém? Todos seremos julgados. Para a salvação ou para a perdição. Como está meu horário? Vamos lá, eu tenho uma parte maneira para falar aqui agora. Então vamos lá, gente. O que vai acontecer aqui então? Os que forem, né, aprovados nesse julgamento por ter o seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro, eles vão continuar desfrutando da criação de Deus. E os que afinal, o reino veio e agora a nova criação de Deus ali, novos céus e nova terra. Novamente, há certa discussão se vai ser uma terra nova ou essa restaurada. Mas vai continuar na criação de Deus. Tá acabando meu negócio aqui ou eu que uso mal? E os que forem considerados, os que forem condenados nesse julgamento, eles irão para o lago de chama e enxofre. Los Angeles. Tô brincando. O lago de chama e enxofre. Essa é a visão. E isso aqui é muito interessante, porque agora a gente precisa falar de inferno. E aí entra no tema final para a gente poder encerrar aqui hoje. Eu não vou mais desenhar por hora, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho de inferno. Que é o quê? Dentro dessa visão aqui, quando que as pessoas vão para o inferno? Quando morrem? Diretamente. Muita gente pensa assim. E também tem gente que pensa que é só depois da ressurreição. Então, dentro dessa visão aqui, como que é o inferno? Muita gente tem aquela visão. Quem já teve aquela visão do capiroto com garfo espetando os condenados? Pessoal sofrendo e tal, né? Essa visão não é bíblica. Qual que é a visão final da Bíblia? Qual que é a visão final da Bíblia? Vamos lá, vamos lá. Lago de chama e enxofre. E quem é o primeiro jogado no lago de chama e enxofre? O cão. Então, gente, o sete pele, mochila de criança, Sauron, né? Entendeu? Então, assim, ele é o primeiro a ser lançado aqui. É o primeiro. Ele não é o responsável de Deus por torturar as almas. Gente, da onde essa visão veio? Eu não tenho como afirmar com toda certeza, mas eu não consigo não dizer que parece muito com o Hades da mitologia grega. Posso contribuir? Posso contribuir, então? Na realidade, tanto a visão de céu deturpada quanto de inferno vieram de algum lugar. Sim. E aí, assim, a gente pode colocar dois catalisadores das duas visões. A do céu, dessa visão deturpada, tinha a Reina, um dos maiores que mais difundiu a imagem equivocada. Por isso que ele queimará. Para com isso, cara. Para com isso. Ô, mano, vou te falar um negócio. E do inferno, cara, foi o Dante. Dante, né? Foi o Dante. Foi o Dante. E aí você Dante Alighieri. Observa, né, que ele fez uma leitura justamente desse inferno grego que era pintado, né? E ele colocou. E aí, é um livro muito famoso, é chamado Inferno. A Divina Comédia, não? A Divina Comédia, mas o Inferno... Você tá falando do Dan Brown? Dan Brown. Pobrezinho de Dan Brown. Ele é recente. Dan Brown só leu Dante, fez uma obra legal ali de ficção. É porque Dante veio de... Enfim, esses são alguns caras que difundiu e esses elementos foram tão fortes que se tornaram inconscientes. Pô, quando nós vamos jogar amarelinho, o que tem lá? Inferno e céu. E céu, né? Sim. Foram elementos da cultura que herdam desses caras e a gente sequer se dá conta, né? Mas em algum momento isso foi inserido. Dan Brown à parte, eu concordo com Dante. Eu concordo que Dante ajudou, tá até nas minhas notas aqui. Né? Por quê? Mas eu vou começar pelo Hades, depois eu chego no Dante. Por que essa visão do Hades ela é tão colocada? Porque se você vê na mitologia grega, Hades é um deus.
E Hades é o deus que cuida do Hades, que são as regiões interiores. E ele, de fato, tem uma função divina de torturar as almas que merecem punição. E aí, inclusive, o céu dos gregos também fica no Hades. Os campos elíseos, que é para onde vão, na mitologia grega, os que fizeram o bem, também ficam dentro do Hades. Então, o administrador dessa região, né, de morte é o Hades, que é o deus Hades. Então, assim, é complexo, né? E por que a gente tem muito essa visão? Parte por muita influência da cultura grega, parte por Dante, mas lá atrás ainda eu não posso deixar de colocar uma coisa aqui. Quando os judeus tinham uma palavrinha para se referir à morte, que provavelmente vai ter que ficar aqui para gente, no meio. O que vem entre a morte e a ressurreição. Os judeus têm uma palavrinha para se referir a isso, que é o Sheol, no hebraico. Sheol, no hebraico, ele tem por tradução, a tradução mais literal e menos espiritualizada seria a sepultura. A terra, o lugar onde eu sou enterrado. A sepultura. Tanto é que em alguns textos bíblicos, de fato, Sheol é usado com essa significância, a sepultura. E no judaísmo do Segundo Templo já havia uma compreensão de que talvez pudesse haver consciência no Sheol. Então o Sheol era o nome que os judeus davam para onde vão os mortos. Sheol, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego antes de Cristo. Nessa versão que a gente chama de Septuaginta. Foi feita por 70 sábios, tem toda uma lenda em torno dela aí, né? Essa versão é chamada de Septuaginta e foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. Curiosamente, provavelmente foi a primeira tradução de qualquer livro para qualquer idioma. Isso é muito legal. Mas, na ausência de uma palavra para falar de Sheol, qual palavra eles escolheram? Hades. Então, na Septuaginta, tudo que é chamado de Sheol é dado o nome de Hades. Então, na Septuaginta está meio que escrito, e os mortos foram para o Hades. No Hades, aonde eu vou, então, isso pode ter sido parte do motivo da confusão. Os escritores do Novo Testamento escolheram palavras da Septuaginta também para escreverem em grego. Então, Paulo, em alguns momentos, a se referir a esse local de morte, ele chama de Hades. Então, há referências no Novo Testamento ao Hades, que, na verdade, são referências, bem provavelmente, porque não está na mente de Paulo, né, ao Sheol. Que não é ainda, gente, isso aqui é muito bom, o Sheol não é ainda o lago de chama e enxofre. Por quê? Se vocês voltarem para o texto que a gente leu aqui, ó, Apocalipse 20, 11 a 15, ó. Então a morte e o inferno entregaram seus mortos ao lago de fogo. E aí? O inferno é o lago de fogo, mas o inferno entregou os seus mortos ao lago de fogo. Isso aqui é uma tradução que eu acho ruim. No original está escrito, o Hades entregou os seus mortos ao lago de fogo. Ou seja, bem provavelmente o Sheol. E por que o mar também entregou os seus mortos? Porque se eu morri no mar, eu não fui para a sepultura. Por isso que o mar e a sepultura, a terra e o mar, entregaram os seus mortos, que foram lançados para o lago de chama. Então isso gera uma confusão muito grande, porque hoje em dia, o termo Sheol é traduzido no Novo Testamento como inferno. Por quê? Porque Hades, no latim, é infernos. Daí a nossa visão de inferno tão parecida com Hades. Sendo que Sheol, então a gente volta lá atrás, Sheol não necessariamente quer dizer local de tormento. Às vezes quer dizer só local de morte. Então a gente traduziu isso como inferno. A confusão fica pior quando você tem Jesus falando sobre o inferno. Só que Jesus não está usando o termo Sheol. Jesus está usando o termo Guina, e ele está se referindo ao lago de chama. Então, quando Jesus, em 12 ocasiões, 12 ou 13, que eu listo aqui, tá? Para quem quiser, Mateus 5:22, Mateus 5:29, ele está explicando sobre a punição, sobre o castigo eterno, sobre o sofrimento eterno. Jesus chama esse lugar de sofrimento eterno de Guina. O que é Guina? Guina, na época de Jesus, era o lugar onde os israelitas queimavam lixo.
Então, olha como que a referência do Guina com o lago de chama e enxofre é clara, né? No passado, durante o Antigo Testamento, o Guina era associado a um lugar aonde alguns hebreus sacrificavam seus filhos a Moloque, no fogo. Então, o Guina, ele tem na mentalidade do hebreu, do judeu, esse local de fogo. Então, Jesus não estava ensinando a respeito de uma punição eterna no Sheol. Jesus estava ensinando a respeito de pós-ressurreição, uma punição eterna em um lugar de fogo. Que o Apocalipse vai chamar de lago de chama e enxofre. Qual que é o problema? Hoje, na maior parte das nossas Bíblias, tanto Sheol quanto Guina, lago de chama não, lago de chama é sempre lago de chama. Mas tanto Sheol quanto Guina são traduzidos como inferno. Então dá a entender que tem dois infernos, né? A antessala do inferno e o infernão. Mas na verdade é porque nós estamos falando sobre o local dos mortos no estado intermediário e o local de punição pós-ressurreição. Eu até coloquei aqui que acabou que o termo inferno se tornou um termo que eu não gosto de usar. Porque não tem nada errado com o termo, tá? Inferno é a transliteração do latim infernos, que por sua vez é a tradução de Hades para o grego, que por sua vez é a tradução de Sheol. Então, assim, eu poderia usar o termo inferno para me referir ao Sheol e o lago de chama para falar do lugar do castigo eterno. Gente, tá saindo sangue do nariz de alguém aí? Amém? Eu poderia usar isso. Só que se eu falo inferno, a pessoa vai pensar em quê? Nisso aqui. E para piorar, muita gente pensa que depois da morte vai direto para o inferno. Já está sendo torturado pelo capiroto desde já. Muita gente pensa isso. Então acaba que o termo inferno é um termo que traz uma visão para a nossa mente, um imaginário diferente do imaginário que a gente devia ter. Então qual que é o imaginário correto? O Sheol, esse local de onde a gente sabe muito pouco sobre, onde pode ser que haja consciência, pode ser que não. Pode ser que haja alguma espécie de tormento, pode ser que não, para os não salvos. Por que eu falo que pode ser que haja tormento? Parábola do rico e do Lázaro. É a única coisa que a gente tem no Novo Testamento sobre o assunto. Quem quiser ler depois, né, naquela parábola, Jesus diz que um mendigo chamado Lázaro, ele pede ajuda para um rico, esse rico não o ajuda, e aí depois na ressurreição, e no juízo, antes da ressurreição, depois eles morrem, e aí lá no Sheol, lá dentro do Sheol, o Lázaro está num lugar chamado Seio de Abraão, e o rico está num local sem água, sofrendo sede. E aí ele pede para que Lázaro pingue um pouquinho de água na sua boca. Isso é complicado. Por um lado, parece que Jesus está dizendo que no Sheol há consciência. Por outro, é uma parábola. Será que ele realmente estava querendo dizer isso? Parece que Jesus está cantando sabor de mel, né? Então a gente não tem muita certeza a respeito do Sheol. Amém? Mas o que importa é que a gente tem certeza a respeito do lago de chama e enxofre. Gente, essa é a parte mais complicada dessa exposição a respeito do inferno. Pode. Vou fazer uma consideração, assim, como curiosidade, né? Não dá nada. Chamado de lago de fogo e o quê? Enxofre. Enxofre, né? Esse enxofre, na verdade, é o H2S. Na verdade, no texto eles falam sobre enxofre, mas na época eles falavam sobre uma substância que produz um cheiro desagradável. E o enxofre sozinho não produz isso. Então, na verdade, é o H2S, chamado de gás sulfídrico, a base do enxofre. Que é o mesmo cheiro que sai no branqueamento da polpa de celulose ali na araculocelulose. Aquele cheiro fétido, horroroso. Tudo bem? Aquele é o cheiro de enxofre, que é esse daí. E sabe o que é uma característica? É o único agente químico que as terminações olfativas não acostumam. A gente acostuma com qualquer cheiro, gente. Menos com o do H2S, o gás sulfídrico, que é o tal do enxofre. Ou seja, a gente imaginar esse lago de fogo de enxofre é um lugar onde as pessoas nunca acostumarão àquele lugar. Elas serão lembradas eternamente da sua distância do Senhor. Então,
entender que, nossa, eu estou feita aquela vida de alguma forma. Não sei se você foi responsável, não, eu estou feita aquela vida. E ele está aqui. Isso é um galardão. Não vai ser coisa, não vai ser recompensa. Existe um aspecto que a gente tem uma visão muito capitalista em tudo, né? Tudo pra gente envolve dinheiro, bens, posses, ter. Então, pelo menos eu, quando era menor, quando fui ensinado sobre galardão, aí eu vou ter uma casinha ou eu vou ter uma mansão, né? Vai ser assim, perto de um riozinho ou vai ser um barraquinho, né? Porque a nossa visão é capitalista. E se o meu maior galardão for a gente ir em novos céus e nova terra poder continuar sentados juntos com o Eterno entre nós e lembrando de que nós suportamos tudo que havíamos de suportar a fim de herdar a coroa da vida. E olhar em volta e encontrar o Rafael, encontrar o Jamil, encontrar o Felipe Alves e a Aline, encontrar cada um dos irmãos desse uau. Um miserável igual a gente. Scofield? Não, Scofield pra mim é pior que o Tim LaHaye do amigo aqui. Mas eu não acho que nenhum dos dois vai pro inferno. Fabrício, ele acreditava muito naquilo que ele falou. Vamos lá, então. Gente, então, antes da gente seguir aqui, sobre os termos, Sheol, Guina, Lago de Chama, isso é meio complicado, né? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa antes da gente seguir? Estamos acabando mesmo. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre essa confusão de termos? Conclusão? Não, eu tô dando a certeza em relação ao Lago de Chama. Em relação ao Sheol, não tenho certeza nenhuma. Vamos lá. Então, o que nós sabemos sobre o Guina em específico, né? O que nós sabemos sobre o Guina em específico? Sabemos que é um local de castigo eterno, sofrimento eterno, morte eterna, chamado de segunda morte. Gente, nós não sabemos mais do que isso. Nós não temos como afirmar que tipo de sofrimento vai ser esse, vai ser tipo assim, tem muita gente que afirma que são castigos consecutivos, é solidão, é escuridão, é falta de, é sede. Nós não sabemos de nada e nem precisamos saber nada disso. Até porque não nos interessa. Interessa saber que Jesus chama isso de castigo eterno, deve ser bem desagradável. Não nos interessa ter mais detalhes a esse respeito. A minha proposta é não pensar isso. Para mim, a Bíblia não está afirmando com toda certeza isso. A gente pode ter conjecturas. A ortodoxia afirma, no credo apostólico, nos credos históricos vai falar que é sofrimento eterno consciente. A ortodoxia afirma sofrimento eterno consciente. Eu admito que eu questiono um pouco quão consciente é isso, porque não está escrito aqui consciente. Mas a ortodoxia é inferno eterno consciente. Vai entrar aí na questão aniquilacionismo. Porque assim, se a gente entende que o inferno é a retirada da imagem do Senhor completa do ser humano, ele nem esse ser humano vai ser, ele vai mas ser também isso também é uma coisa. conjectura. É retirada da imagem. É uma conjectura. Então, tudo conjectura. O que é a ressurreição? O que a gente tem palpável? É o corpo de Cristo depois que ele conversa com os caras. Passou disso aí, tem que andar com muito cuidado pra gente
não afirmar algo que não está nítido. Assim, Tanto para frente quanto para trás. Fato é que não é esse o foco. eu prefiro Nem pra frente, lembrar nem isso. pra trás. Não é esse o foco. Eu acho que é demais eu afirmar sobre qual grau de consciência vai ter uma pessoa sendo queimada no lago de chão, né? Eu não sei nem sobre qual é o grau de consciência de uma pessoa sendo queimada num fogueiro, uma fogueira. Então, assim, eu me privo de teorizar a esse respeito. Não é nem um pensamento gostoso. A gente bate uma visão documental, mas assim, Eu lembro daquela conversa que eu relatei, que eu tive com um bom amigo acerca de escatologia. Todos lembram dessa conversa? E um dia um amigo e eu estávamos conversando e ele discordava diametralmente da minha forma de pensar. Eu já relatei isso aqui, né? Vale a pena trazer isso à tona de novo, né? E aí eu olhei para ele, sorri, ele estava meio exaltado assim, né? Não, mas é assim, não, não. Eu falei, mano, tem um jeito que você crê que vai acontecer. Tem um jeito que eu creio que vai acontecer. E tem um jeito que vai acontecer. Aí foi tipo pegar a bola e acabar o jogo, né? Porque pode ser que nós dois estejamos errados, né? Então a gente vai caminhar aqui na luz que a gente tem, e a luz que a gente tem é essa. Castigo eterno, morte eterna, sofrimento eterno. é isso Como aí. serão os detalhes, a gente não vai. É isso que a gente sabe. Existe um alento que Paulo fala que tudo que nós conhecemos é em parte. Pô. 1 Coríntios 10, ele fala que tudo que conhecemos é em parte. Parte cremos, Parte cremos, parte tudo que a gente conhece é parte. Até numa postura mais apologética, vamos dizer assim, é parte da humildade de quem não crê em Cristo. Quem é ateu, vai? Quem é ateu? Você também admitir a possibilidade de que está errado. Né? Eu que já estive nesse campo, que já militei nesse campo à frente, nos campos aí onde eu passei aí, demorou um tempo eu admitir que, cara, pode ser realmente que você esteja certo ou errado, por mais que ambos levantemos evidências, e eu tenha mais evidências que você em algum sentido, mas existe essa possibilidade. Né? Por quê? Porque a gente é limitado. No final das contas, a fé é como tirar o Entrate fala isso, é como lançar uma flecha em direção ao sol. O fato dela não chegar lá é o que confirma que existe um evento sobrenatural que nos resguarda ali, e não algo tangível, tão palpável assim. Amém, gente? Então, assim, amém, gente. E aí, chega de falar de inferno? Vamos falar do destino dos salvos? Então, ó, Apocalipse 21, a partir do versículo 1, né? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Amém, gente? Toda coisa maravilhosa. No destino dos salvos está cumprido aí várias profecias bíblicas, mas principalmente Deus conosco. A cidade desce, isso é maravilhoso. A cidade pode nos encantar, mas eu acho que o que mais nos encanta é que Deus estará conosco para sempre. Então Deus veio habitar conosco. Deus vem morar conosco. Isso é maravilhoso, né? E esse é o destino dos salvos. Desfrutar da comunhão com Deus na nova criação de Deus. E como será essa nova criação de Deus? Nós não temos absoluta certeza, mas de alguma forma ela tem a ver com o que nós já temos aqui. E eu acho que isso é uma esperança concreta, sabe? Deus está restaurando a sua boa criação. Lá em Romanos vai falar que toda a criação ansiosamente espera ser libertada do cativeiro que o pecado a colocou. Por que eu estou trazendo isso? Porque faz parte de uma visão de escatologia correta a gente ter alguma noção. Quem já deitou na cama de madrugada e pensou, será que a eternidade vai ser chata? Porque a gente, é sempre de madrugada, né, que vem esses pensamentos do inferno. Mas a gente já tem alguma noção. O Deus que fez todas as coisas boas que nós vivemos aqui é que nos promete uma nova realidade onde nós vamos ter essas coisas boas que temos aqui sem o pecado.
e mais um monte de coisas boas que ele possa vir a inventar. Afinal, ele é eterno, ele é infinito, e ele é capaz de trazer muito mais. Então, assim, é muito mais gostoso conjecturar. Também não vou fazer isso hoje porque não dá tempo, mas é muito mais gostoso conjecturar a respeito de como vai ser a vivência com Deus na nova criação de Deus. Mas definitivamente, muito do que ele tem planejado para nós como seus filhos, dá para pensar, sabe? Dá para ter uma ideia. E é bem legal. É bem gostoso, traz uma expectativa bem real. Então, para a gente fechar, vamos remontar, então, as duas visões escatológicas que a gente trouxe aqui. A distorcida e a correta. Então, a distorcida, que é essa daqui de cima, como eu coloquei lá no começo, né? A distorcida vai dizer algumas coisas, e eu quero ressaltar agora quais são as distorções. Então, a primeira questão aqui, no fim do mundo. A Bíblia não fala em fim do mundo. A Bíblia fala de consumação dos séculos. Então, a visão distorcida fala, no fim do mundo, Cristo volta para buscar os salvos que vão para o céu e os não salvos que vão para o inferno. Então, a Bíblia não fala em fim do mundo. A Bíblia não fala, ela fala no fim de uma era e o começo desse mundo vindouro, da nova criação de Deus. Então, Cristo volta para levar os salvos para o céu? Não, Cristo volta para inaugurar o seu reino eterno. Isso é maravilhoso, né? E os não salvos vão para o inferno. E, na verdade, a gente viu aqui que após a ressurreição, né, os castigados vão para o lago de chama e enxofre. Então, qual que é a visão escatológica que eu trouxe aqui como essencial e correta? No fim dos tempos, ou na consumação dos séculos, Cristo volta para inaugurar a nova criação de Deus, novos céus e nova terra. Os mortos ressuscitam, os salvos para reinar com ele e desfrutar do que Deus preparou, e os não salvos para o castigo eterno. Então, é uma visão, pelo menos, bem diferente aí, né? Do que a gente está acostumado a pensar quando a gente pensa sem muita profundidade, mas está bem embasada nas Escrituras. E, gente, o que isso traz para a gente de concreto? Eu trouxe aqui como um elemento de aplicação pessoal aqui para cada um de nós, né? Que a escatologia cristã, ela nos enche de esperança. Esperança concreta. Não que se a promessa fosse continuar vivendo como almazinha para sempre, se Deus prometesse isso, a gente ia aceitar isso. Mas não é de fato o que Deus promete. Ele promete uma ressurreição e uma vida na sua criação, na sua nova criação. Isso é uma esperança completa. A morte será vencida. Nós lemos que a própria morte será jogada no lago de chama e enxofre. Como que é essa esperança concreta? Quando a gente perde um ente querido, não é pensar que nós vamos viver juntinhos como alminhas. Não, nós nos veremos novamente na nova criação e nós nunca mais seremos separados pela morte. Nunca mais o medo da morte. Né? O livro de Hebreus fala, né? Eu perdi o texto, se alguém depois puder achar, nos primeiros capítulos que a gente expôs, fala sobre nós estarmos sujeitos ao poder da morte pelo medo da morte. Então, o medo da morte é algo que nos assombra constantemente. A gente está constantemente focando. Isso é uma aplicação pessoal para agora. A gente está constantemente focando em se proteger. Por quê? Porque a qualquer momento nós podemos morrer. Mas a ressurreição de Cristo já nos livra de imediato do medo da morte. Porque a morte nele já foi vencida. E agora nós podemos viver como quem tem coragem de espalhar essa mensagem de reconciliação de céus e terra, de reconciliação da humanidade com Deus, sem medo de morrer. Paulo Borges Júnior tem uma frase que eu e a gente gosta muito, que é falar que salvação não é Deus te safando da morte, mas Deus te dando condições de morrer em segurança. E agora você vai ressuscitar. Então, se o testemunho de Cristo for te levar a um martírio, se o testemunho de Cristo for te levar a uma vida, muitas vezes, de sofrimentos, a morte não tem poder sobre nós, porque a vida não acaba aqui. A morte foi vencida, nós iremos ressuscitar. Isso é uma esperança concreta. E nós, como igreja, somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo que já ressuscitou com Cristo, mas ainda irá ressuscitar plenamente em corpo com Cristo. E viver como esse povo da ressurreição é viver sem medo da morte. É viver sabendo que nós podemos replicar o comportamento de Cristo, viver os valores de Cristo,
sem ter medo do que isso irá nos causar. Porque ele mesmo viveu assim, sem ter medo do fim que isso trouxe na cruz. Amém? Então, a morte foi vencida. Outra coisa, todas as profecias bíblicas serão cumpridas, tudo será consumado. Então, há promessas de justiça. Quem vê a injustiça e se sente triste? Vai vir todo mundo, né? Quem vê pobreza, quem vê fome, quem vê miséria, quem vê crianças sendo maltratadas e tem um desejo enorme no coração de fazer justiça. Justiça será feita no reino de Deus, e o Antigo Testamento é mais rico nessas profecias do que o Novo Testamento. No reino de Deus haverá uma sociedade perfeita. Haverá total comunhão entre o humano e o humano. Aquilo que o pecado trouxe de imediatamente Adão e Eva quebrarem um com o outro, não foi ela, não foi ele, vai acabar. Vai haver comunhão total no reino de Deus. Inclusive, um dos profetas vai falar que nós vamos ter comunhão com os animais. Que o menino, ele dormirá com o lobo, sem ter medo do lobo fazer mal a ele. Cara, isso é muito legal. Isso é uma esperança concreta de comunhão total um com o outro, comunhão total com a criação, comunhão total com a natureza. É uma esperança muito concreta. E por último, o ponto mais importante, nós viveremos eternamente cumprindo o propósito para qual fomos criados, que é sermos um com Deus. Comunhão total com o Senhor, uns nos outros e com o Senhor, porque Deus será tudo em todos. Gente, isso é maravilhoso. A aplicação pessoal da gente estudar isso aqui é a gente ter essa esperança concreta. A gente saber que nenhum sofrimento será esquecido. Todo mal será retribuído, mas mais importante, haverá uma vida eterna de justiça. E isso é muito superior a qualquer outra coisa. Amém?